Salve galera, essa é a segunda parte da confecção dessa Scania 380. Acompanhe aí. Bom, conforme eu já tinha feito no vídeo anterior, eu já tinha montado as rodas e nesse vídeo eu estou fazendo os sulcos dos pneus, as ranhuras dos pneus, como você está vendo. Eu fiz em todos os pneus, não me detalhei em fazer algo muito perfeito, simplesmente fiz as ranhuras aí para poder melhorar a aderência. Na frente eu fiz simplesmente uns riscos, né, em linha reta. E depois eu já passei para a furação do eixo. No vídeo anterior eu fiz um eixo, mas eu não mostrei como é que eu furei ele. E foi basicamente isso. Com punção eu fiz uma pequena marca lá e depois eu furei com a broca de 2 milímetros o eixo. A mesma coisa foi feita na engrenagem. No entanto, na engrenagem eu tive que usar a furadeira de mão mesmo, porque na furadeira de bancada seria um pouco mais complicado. Depois disso, eu passei um pouco de graxa, né, aonde vai rodar o eixo e já parti para a parte da montagem. Ele tem as mesmas medidas do outro eixo, né? Eu peguei e medi certinho. Depois eu coloquei a engrenagem e travei com um prego da mesma medida, de 2 milímetros. Depois que eu travei ele, eu cortei ele com a lixadeira, né, para poder tirar o excesso, porque senão ele ia pegar no pião. E para que isso não solte, cara, eu utilizei um espaguete termorretrátil, mais ou menos da medida aí do eixo lá, né, da parte da engrenagem. E o espaguete ele dá um acabamento muito legal e não deixa que esse pino se solte e venha pegar no pinhão. Então eu vesti ele lá e simplesmente aqueci, não vai deixar o prego sair daí, que no caso está servindo como trava, né? Testei e ele tá rodando livre. Depois eu coloquei um termorretrátil no eixo também. Então, como vocês viram, já fiz aqui a montagem dos dois eixos. Aqui na parte da frente dele, para poder colocar o pinhão, eu vou ter que fazer uma flange. Aqui, inclusive, tem dois furos que vai dar para mim colocar aqui o peão e depois vestir a flange aqui para poder travar o rolamento. Vou precisar fazer também um eixo aqui, né, passante nesse aqui. O peão ele já é furado, então vai facilitar muito a minha vida nesse ponto. Eu já fiz o furo, então vai ser só passar um eixo, né, um aço para trás, fazer um furo nela e depois colocar as cruzetas. Para fazer a flange eu utilizei aí uma fita crepe, preguei em cima lá, tirei a medida e depois eu passei para esse pedacinho de molde. Por isso que é bom você guardar alguns pedaços de plástico e alguns materiais que você pode vir a utilizar depois. Eu cortei ele utilizando primeiramente a tesourona, né? E depois eu fiz os detalhes, né? Eu fiz um pouco dos detalhes utilizando a micro retífica com um disco de corte. E fiz os detalhezinhos ali, depois eu fiz os furos, né? Como já tinha marcado, eu fiz os furos ali com a broca mais fina, depois passei uma mais grossa. E a montagem, para montar eu coloquei os parafusos originais que veio nesse molinete, eu tinha guardado eles e depois foi só a parafusar. E ficou bem legal, cara. Ficou um serviço, vamos dizer assim. Ah, ficou legal, cara. Só isso. E depois de montado aí, ele não solta, fica firme, né? E o funcionamento, né? Ficou funcionando belezinha, não tá agarrando, não tá pesado. Então, beleza, perfeitamente tá aí os dois montados. Bom, como eu tava meio sem ideia de continuar fazendo aí os diferenciais, eu parti para montar os faróis. E para poder colocar esses LEDs que eu retirei aí de uma lâmpada de emergência, eu primeiramente fiz os furos bem no centro, né? Eu fiz os furos bem no centro do farol, utilizando a micro retífica. Depois eu medi o LED que tem 5 milímetros e utilizando a broca também de 5 milímetros, eu aprofundei mais o furo, abri mais o furo. E depois de fazer o furo mais ou menos até a metade do acrílico, eu encaixei o LED. Depois que eu vi que ele estava na profundidade legal, eu simplesmente colei ele com uma Super Bonder, né? Eu pinguei umas gotinhas de Super Bonder dentro do furo e coloquei o LED. E o bom é que quando coloquei a Super Bonder, ele tapou aqueles esbranquiçado que fica quando você passa a broca.
ficou transparentezão e a iluminação ficou bem legal, cara. Para poder fazer as setas eu utilizei 2 LEDs pisca e coloquei também uma termo retrátil para poder deixar só mesmo a pontinha aí, para poder, né, ficar melhor, evitar que se propague mais a luz no restante do farol. Olha só o teste dele, né, do LED que pisca. E a montagem ficou assim. Eu preguei com cola quente, não mostrei, mas é basicamente cola quente. Bom, para fazer peças iguais, eu geralmente travo elas, né, com um mosquetão ou com na própria morsa mesmo e faço alguns furos. Depois eu arredondei e nessa máquina aí que eu fiz, né, é simplesmente um motor de máquina de costura. Que eu adaptei esse disco que eu mesmo fiz, né, com a madeira e depois eu preguei uma lixa em cima e arredondei as pontas dele aí para poder colar no eixo, já fazer os suportes. Bom, como eu mostrei antes, eu dei uma arredondada na base deles para que ele se encaixe melhor ali naquela parte preta redonda, né? E outra coisa que eu não mostrei também, mas eu encurtei ali o eixo, né? Eu encurtei ele porque ele estava muito para fora. Ele tinha aberto muito, né? Eu deixei ele um pouco maior. E eu já cortei, já deixei ele mais ou menos na mesma medida. Só que o eixo ficou um pouco deslocado para o lado, mas isso não tem nenhum problema. Bom, como eu já falei, né? Para poder fazer peças exatamente iguais, eu travo elas e furo na furadeira de bancada ou de mão. E assim eu obtenho peças exatamente iguais. Agora, para colar é que você precisa de uma certa habilidade. Tem que ter o olho muito bom, né? E eu fiz o possível ali para poder... eles ficarem bem rentes, muito bem alinhados, né? Depois de colar as duas peças, elas ficam desse jeito aí. E bom, para poder fixar melhor essas peças, eu deixar mais forte, na verdade, eu utilizei a Durepox, né? Eu passei ela em volta ali, travando essas duas peças aí que vão fazer parte aí do sistema de suspensão e simplesmente coloquei elas e fui alisando com a água para poder elas ir expandindo e vestindo legal aí nas duas peças, travando para poder ficar bem resistente. E a água é para poder dar o acabamento e alisando, né? E deixei estranho esse negócio estranho. Eu deixei secar por mais ou menos um dia e meio. E já parti para poder fazer já as chapinhas do redutor, que na verdade é simplesmente o motor e uma polia maior que vai ser tracionado pela correia. O que acontece é que nos redutores, ai meu Deus, naquelas paradinhas lá, ele já tem uma certa redução. Mas para que o motor fique mais forte, para que o caminhão fique mais forte e consiga puxar o que eu quero que ele puxe, eu precisei fazer essa redução aí, para que quando eu encaixe o cardan e tracione a roda, ele fique bem resistente. Bom, são plaquinhas de PVC que eu simplesmente medi no tamanho que dê para poder fazer isso aí. Cortei elas exatamente iguais e fiz furos iguais também. Eu vou mostrar para vocês até onde eu consegui chegar. Essa parte que eu vou mostrar eu não filmei. Eu tava quebrando a cabeça aqui para poder fazer o esquema de unir as duas partes e unir ali na traseira do caminhão. E é nessa parte que eu tô capengando, porque o movimento que eu queria que ele fizesse era esse, certo? E esse movimento ele vai ficar muito delimitado, porque mesmo que eu faça uma cruzeta aqui com algum esquema para ele fazer esse movimento, ele vai ficar bem pesado. E é o seguinte, ali embaixo ó, dá para ver os dois suportes que eu estava fazendo, inclusive aqui os clips, para poder travar ele ali, dessa forma aí. Isso vai fazer com que ele não abra, né? Por exemplo, se eu puxar aqui ele não vai abrir. Mas, dependendo do movimento, ele pode fazer isso. É claro que depois que tiver unido aqui pela cruzeta, não vai ter muito perigo dele fazer esse tipo de movimento aqui. No entanto, eu ainda preciso bolar um esquema, porque, digamos, quando ele passa em algum buraco, ó lá, ele vai fazer isso, certo? E vai desalinhar. Então, cara, eu vou precisar fazer um esquema para essa cruzeta aceitar esse tipo de movimento.
E eu não estava querendo fazer nada fixo, eu queria que ficasse com um esquema de suspensão. Então eu vou quebrar a cabeça para poder terminar essa parte aqui. Mas por enquanto o vídeo vai ficando por aqui. Esse é o final da segunda parte. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo. Até o próximo episódio.